Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema é, daqueles que geram muita curiosidade, né? Como otimizar a testosterona, mas de forma natural. A gente tem aqui uns excertos de um guia, o Testosterona Total, e a ideia é explorar juntos o que ele apresenta. Sabe, estratégias para melhorar força, energia, bem-estar. Isso. Tudo baseado só no que está escrito aqui. Vamos ver quais são os pontos-chave, né? Sobre nutrientes, compostos naturais, hábitos que esse material diz que influenciam nossos hormônios. Exato. E vale começar lembrando o porquê de tanta gente se interessar por testosterona, né? O próprio guia fala disso logo na introdução. Sim. Não é só músculo. Influencia muito a energia do dia a dia, a disposição, libido, até a clareza mental. E, claro, ganhar massa muscular. É verdade. E o material levanta um ponto importante. O estilo de vida de hoje em dia. Muitas vezes com comida que não ajuda, muito estresse, sono ruim, pouco movimento, até exposição a toxinas. Tudo isso é apontado ali como algo que pode estar derrubando os níveis desse hormônio em muitos homens. Faz sentido. E a grande promessa que parece sair desses textos é justamente essa. Um caminho natural, sem precisar de hormônio sintético, para quem quer dar um jeito nisso. Exato. O material parece bem completo. Fala de dieta, treino, hábitos, sono, estresse, até suplemento. E para quem ele é direcionado? O texto descreve alguns perfis? Homens que já treinam e querem mais resultado, pessoas com sintomas tipo cansaço, dificuldade de ganhar músculo, libido baixa, atletas também, entusiastas do fitness e até profissionais de saúde. Sim, e um ponto que o guia parece querer deixar bem claro é a abordagem. Ele se coloca como um manual prático baseado em ciência, sabe? Certo. Tenta fugir da ideia de milagre. A mensagem é tipo, a informação está aqui, mas o resultado, mais energia, força, foco, depende de aplicar direitinho, com consistência. É um chamado para agir, mas com informação. Entendi. Então vamos começar a desempacotar isso. O guia fala de um monte de nutrientes essenciais para a testosterona. Como a gente só tem alguns capítulos, vamos focar nos que estão mais detalhados aqui. Que tal o magnésio? Muita gente pensa em músculo, né? Mas o capítulo 8 parece dar um papel hormonal para ele. O que exatamente ele faz, segundo o texto? Boa. O capítulo 8 realmente coloca o magnésio num lugar de destaque para a testosterona, sim. E tem um motivo bem específico. Ele ajuda a aumentar a testosterona livre. Ah, livre. A que age no corpo, né? Exatamente. O texto explica que o magnésio meio que atrapalha a ação de uma proteína, a SHBG. Pensa na SHBG como algo que gruda na testosterona e não deixa ela funcionar direito. Entendi, tipo uma capa. Isso. O magnésio diminui a atividade dessa SHBG. Resultado: mais testosterona fica livre, ativa, pronta para ser usada pelo corpo. E não é só isso. O guia ainda diz que o magnésio ajuda a dormir melhor, a reduzir o estresse. Que também influencia a testosterona. Exato. 2 fatores que mexem direto com os hormônios. E tem mais. Ele é citado como essencial para a gente usar bem a vitamina D3. Outro ponto-chave que a gente já vai falar. Nossa, quanta coisa. E onde achar magnésio? O guia cita folhas verdes escuras, tipo espinafre, cacau, sementes, banana, abacate, amêndoas. E um detalhe técnico. O texto sugere dar preferência para as formas queladas do suplemento. Diz que o corpo absorve melhor. Interessante isso da forma quelada. E essa conexão com o atesto livre e a D3 mostra que não adianta só ter o hormônio, né? Tem que estar disponível. Pois é. Seguindo nos minerais, o próximo que está bem detalhado aqui no capítulo 15 é o zinco. O material diz que ele é fundamental. Por quê? Fundamental é a palavra certa mesmo. O capítulo 15 descreve o zinco como um cofator direto. Ou seja, uma peça indispensável para fabricar a testosterona e também o esperma. Ah, direto na produção mesmo. Isso. O guia liga o zinco também a um sistema imune forte e à fertilidade masculina. E a linguagem é forte. Diz que a falta de zinco pode derrubar a testosterona. Nossa. E as fontes? Ostras, né? Sempre falam. Ostras são as campeãs, segundo o texto. Mas também carne vermelha, castanhas, semente de abóbora são boas fontes. Certo, zinco é um clássico mesmo. E agora, a vitamina D3. Você falou da ligação com o magnésio. O capítulo 13 vai além, fala que ela é quase um hormônio. Como assim? Pois é, aqui a coisa fica mais interessante ainda. O capítulo 13 explica que a D3, apesar de ser chamada de vitamina,
funciona no corpo de um jeito muito parecido com um hormônio esteroide. Sério? Sim. Ela conseguiria estimular diretamente as células lá nos testículos a produzir mais testosterona. Fora os benefícios que a gente já ouve falar, para a imunidade, para a força muscular. O guia é bem direto. Nível baixo de D3 geralmente anda junto com um nível baixo de testosterona. E aí entra a tal da sinergia que a gente comentou. Com magnésio. Isso. O texto reforça que a D3 funciona melhor com magnésio por perto. E bota mais uma peça nesse jogo, a vitamina K2, que é o foco do capítulo 14. K2, o que ela faz aí? A K2 trabalharia junto com a D3 para direcionar o cálcio para o lugar certo, sabe? Ossos, dentes e não deixar acumular nas artérias. Ajuda na saúde dos ossos e do coração. Ah, entendi. Uma ajudando a outra a funcionar direito. Exatamente. Para D3, as fontes são o sol, né? Principalmente, gema de ovo, alguns peixes gordos e, claro, suplemento. Para K2, o guia fala de alimentos fermentados como nato, alguns queijos curados e suplementos na forma MK7, que dizem que o corpo aproveita melhor. Muito bom saber dessa interação D3, magnésio e K2. Mostra como eles não agem sozinhos, né? Com certeza. Para fechar essa parte de vitaminas e minerais, tem o boro no capítulo 2. O texto chama de mineral esquecido. Qual o papel dele nessa história toda? O boro, segundo o capítulo 2, tem uma ação dupla interessante. Primeiro, parecido com o magnésio, ele também ajudaria a aumentar a testosterona livre, diminuindo os níveis daquela proteína SHBG que prende o hormônio. De novo, SHBG. Parece ser um alvo importante. E segundo, o guia sugere que o boro pode mexer com a atividade da enzima aromatase. Aromatase, a que converte testosterona em estrogênio. Essa mesma. Ao modular essa enzima, o boro ajudaria a manter mais testosterona como testosterona mesmo e evitar um excesso de estrogênio. Parece uma ação dupla bem estratégica, né? Bem estratégica mesmo. E onde acha boro? Fontes até comuns. Abacate, uva passa, ameixa seca, maçã, amêndoas. Olha só, interessante como esses minerais menos falados podem ter papéis tão específicos. E fica claro um padrão aqui, né? Otimizar a testosterona livre, a que o corpo usa, parece ser chave nesses capítulos, seja com magnésio, boro. Exato. E vale lembrar que esses são só alguns exemplos que a gente conseguiu ver aqui nos excertos, né? O guia parece ter uma lista bem maior com ômega 3, vitaminas B, carnitina, CoQ10, cada um com seu papel, mas em capítulos que a gente não tem. Exatamente. Saindo um pouco dos nutrientes e entrando agora na segunda categoria que o guia aborda. Os compostos bioativos, fitoterápicos. Parece ser o foco lá dos capítulos 16 a 26. Vamos fazer a mesma coisa, explorar os exemplos que estão mais detalhados aqui pra gente. Começando pela ashwagandha, capítulo 17. O guia fala que é um adaptógeno potente. O que isso quer dizer na prática? Bom, adaptógenos são substâncias naturais, muitas vezes ervas, que ajudam o corpo a lidar melhor com o estresse, sabe? Físico ou mental. A ashwagandha, segundo o capítulo 17, é um clássico da medicina ayurvédica e se encaixa aí. E como ela ajuda com a testosterona? A principal ação que o guia descreve é a capacidade dela de reduzir os níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse. Ah, e cortisol alto atrapalha a testosterona, né? Exatamente. É quase uma gangorra. Se um sobe demais, tende a empurrar o outro para baixo. Então, ajudando a controlar o cortisol, a ashwagandha indiretamente abriria caminho para a testosterona. O guia também fala de melhora no sono, na libido, na resistência física. Cita até estudos que teriam visto aumento na testo e no LH, aquele hormônio que sinaliza a produção de testosterona com o uso dela. E um detalhe prático, o texto recomenda procurar extratos padronizados, tipo o KSM-66, para garantir que tem uma quantidade mínima dos compostos ativos, os witanolades, para ter um efeito mais certo. Entendi. Controlar o estresse via adaptógeno, uma via indireta para ajudar a testo. Faz sentido. O próximo da lista é o fenogrego, ou fenugreek, capítulo 19. Esse tem uma história longa, né? Tem sim. O capítulo 19 menciona que o fenogrego é usado há séculos, desde o Egito Antigo, na Ayurveda também. A explicação que o guia dá está na riqueza dele em saponinas esteroidais,
e destaca uma chamada protodiocina. Saponinas esteroidais? O que elas fazem? Segundo o texto, essas saponinas teriam a capacidade de otimizar os níveis de testosterona livre e também de ajudar na composição corporal. Sabe, ajudar no equilíbrio entre músculo e gordura. Interessante. Saponinas. Parece ser um nome importante para alguns desses fitoterápicos. Agora, um que soa bem diferente. Shilajit. O capítulo 24 fala que é uma substância das montanhas. O que é exatamente? O Shilajit é fascinante. O capítulo 24 descreve como uma resina, sabe? Biomineral, escura, meio pegajosa que acham em lugares altos, tipo o Himalaia. O nome tradicional é destruidor da fraqueza. Nossa. Já dá uma ideia, né? A composição é complexa, rico em ácido fúlvico, que ajuda a absorver minerais e tem dezenas de minerais ali dentro. O guia aponta para estudos que sugerem que o Shilajit pode aumentar tanto a testo total quanto a livre. Uau! Mas tem algum cuidado? Sim, um alerta importante que o capítulo faz é sobre a pureza. Como é algo coletado na natureza, em rochas, existe o risco de contaminação por metais pesados se a fonte não for boa. Então, qualidade e origem do Shilajit são cruciais. Ponto importantíssimo esse da pureza, com certeza. Para fechar nossos exemplos de fitos, tem o Tribulus terrestris, no capítulo 25. Esse é super conhecido, né? Sim. No meio esportivo. Como o guia diz que ele age? Sim, o Tribulus é bem popular. A explicação do capítulo 25 foca no potencial dele de estimular a produção do LH. O hormônio luteinizante? Isso mesmo, que é liberado lá pela hipófise no cérebro. O LH é o principal sinal que manda os testículos produzirem testosterona. Então o Tribulus agiria meio que estimulando o mensageiro, sabe? Para aumentar indiretamente a produção natural. Entendi. E de novo, assim como no fenogrego, o guia reforça a importância dos extratos padronizados em saponinas, principalmente a protodiocina. Diz que é ela a principal responsável pela ação. A concentração dela pode variar muito de produto para produto. Certo. Estimulação via LH e, de novo, a padronização, para saber o que tem ali. Ótimo. E, claro, como antes, esses são só os exemplos que a gente viu nos excertos, né? O guia parece que cobre outros conhecidos. Maca peruana, ginseng, catuaba, gengibre, óleo de semente de abóbora e também o ácido D-aspartico. Isso aí. Com toda essa informação, né? Nutrientes, compostos. Fica a pergunta, tá, e como usar isso tudo? Qual a mensagem do guia sobre aplicar isso de forma eficaz? Não é só sair tomando um monte de coisa, imagina. De jeito nenhum. A mensagem que fica clara nos textos, desde o começo até o fim, é que precisa ter uma abordagem integrada. Holística, como dizem. Certo. O guia parece bater na tecla que os suplementos são ferramentas, ajudam, mas a base de tudo é um estilo de vida que jogue a favor da produção hormonal natural. E o que seria essa base, segundo o texto? Bom, otimizar a dieta, né? Rica em nutrientes, gorduras boas, pobre em tranqueira processada, ter treino eficaz, combinando força, talvez um pouco de intensidade, priorizar o sono e sono bom mesmo, reparador. Qualidade e quantidade, não? Exato. Gerenciar o estresse de forma ativa e evitar o que a gente sabe que atrapalha, tipo álcool demais, sedentarismo. Os nutrientes e os compostos entram para complementar, para potencializar essa base, não para substituir. Faz todo sentido. O guia usa umas frases tipo não é milagre, requer aplicação correta, reforçando que precisa de comprometimento com o pacote todo, sabe? E sobre a segurança e como usar esses suplementos? Tem recomendações nos trechos que a gente viu sobre dose, qualidade, cuidados? Tem sim, esse ponto aparece bastante. Qualidade é muito falada. A gente viu as menções a formas que o corpo absorve melhor, né? Tipo minerais quelados, a forma P5P da B6, a MK7 da K2. Para os fitoterápicos, a padronização nos ativos Uidanolides, na ashwagandha, saponinas no Tribulus e fenogrego, ácido fúlvico no Shilajit, é destacada como essencial para garantir o efeito. A pureza também, como no Shilajit, para evitar metal pesado. E subdoses e ciclos? Também. Há sugestões de doses e até a ideia de ciclar alguns suplementos. O guia menciona, por exemplo, que o ácido D-aspartico talvez seja melhor usar em ciclos curtos, ashwagandha, Tribulus, Shilajit,
também são citados como candidatos para usar em ciclos por alguns protocolos. Ah, interessante isso, de não usar direto sempre. Pois é. E tem os alertas, claro. Risco de exagerar em alguns nutrientes, tipo problema neurológico com muita B6 ou toxicidade com selênio demais. E contraindicações, tipo a K2 para quem toma anticoagulante. Certo. Ao falar em doses terapêuticas e sugerir acompanhamento, mesmo que nas entrelinhas, o guia sinaliza que é importante não sair fazendo tudo sozinho, né? Talvez buscar uma orientação profissional. Excelente resumo dessas questões práticas. Então, tentando amarrar a mensagem principal que a gente tirou desses excertos de testosterona total, otimizar a testosterona naturalmente é um jogo de várias peças, né? Com certeza. Começa com a base da saúde, comida boa, exercício, sono, controle do estresse. E aí, em cima disso, alguns nutrientes e compostos podem dar um empurrãozinho extra. Mas as chaves parecem ser escolher bem o produto, qualidade, atenção à dose, talvez ciclar o uso e sempre se basear em informação como a que o guia tenta dar, né? Desconfiando de promessa fácil. Exatamente essa ideia que fica. É um trabalho conjunto e talvez como um pensamento final que essa análise toda provoca na gente. Os excertos que a gente viu detalham muitas peças individuais desse quebra-cabeça hormonal. Mineral aqui, vitamina ali, erva acolá, isso levanta uma questão importante. Qual? Talvez o próximo passo para quem se interessa mesmo por isso seja investigar mais a fundo não só os componentes isolados, mas como a sinergia entre eles funciona na prática. Sabe? A combinação. Como a combinação inteligente de uma dieta realmente boa, com sono em dia, estresse controlado, talvez junto com o uso estratégico e combinado de alguns desses nutrientes ou compostos, não todos de uma vez, né? Poderia gerar um impacto ainda mais forte na vitalidade geral. Uma abordagem mais personalizada, talvez. Exato. O próprio guia aponta para essa integração, mas explorar essa sinergia de forma mais consciente, mais personalizada, talvez seja aí o verdadeiro desafio e a chave para resultados mais expressivos e que durem no longo prazo.